O ar cheirava a pólvora e ferro queimado. O céu noturno de Okinawa tremia com cada explosão. E eu estava sozinho, cercado por corpos, sangue e gritos que vinham de todos os lados. A fumaça ardia nos olhos e as mãos calejadas ardiam de tanto puxar cordas e corpos pesados pelo penhasco. Eu repetia, quase como um sussurro desesperado entre dentes cerrados: só mais um, Senhor. Só mais um. Cada vez que descia mais um homem ferido para a base, o peso do cansaço me esmagava, mas a oração me empurrava adiante. Não havia fuzil na minha mão, não havia baioneta presa ao meu uniforme. Só a minha fé, a minha vontade de não abandonar aqueles homens. Era isso que me mantinha de pé em meio ao inferno. E naquela escuridão, entre tiros de metralhadora e rajadas de artilharia, eu lembrava do menino que um dia fui. Lynchburg, Virgínia. A vida era simples, pobre e dura. Meu pai Tom carregava nos ombros os fantasmas da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha sobrevivido às trincheiras, mas não voltou inteiro. Voltou com raiva, com vícios, com lembranças que o atormentavam dia e noite. Muitas vezes a garrafa era a única companheira que ele aceitava. Eu cresci vendo este contraste. Um homem que havia servido à pátria, mas que agora se perdia dentro de si mesmo. Minha mãe, Berta, era o oposto. Era como um farol em meio à escuridão. Ela me ensinou as escrituras e a segui-las não como palavras distantes, mas como mandamentos vivos. O sábado era sagrado, o corpo era templo e a vida era dom de Deus. Eu me lembro de segurar a Bíblia pequena dela, com páginas finas e gastas, lendo os 10 mandamentos até decorar cada palavra. Mas uma delas nunca me largou. Não matarás. Houve um dia que marcou minha vida para sempre. Eu e meu irmão Harold brigávamos como todos os irmãos brigam, mas naquela tarde algo em mim saiu do controle. Peguei um tijolo e ergui contra ele, pronto para arremessar. No último segundo, vi o medo nos olhos dele e percebi que eu poderia ter matado meu próprio irmão. O tijolo caiu da minha mão, mas dentro de mim ficou o peso da culpa e a clareza de que nunca mais poderia repetir aquilo. Naquele instante, sozinho no quintal, fiz um voto silencioso. Nunca mais levantaria a mão contra outro ser humano. Enquanto os meninos do bairro corriam com espingardas de brinquedo, eu me afastava. Não queria fingir que atirava em alguém. Para eles era diversão. Para mim era pecado. Eu era diferente e sabia disso. Mas ao mesmo tempo havia dentro de mim uma força, a convicção de que Deus tinha me feito assim por um motivo. Eu não sabia que anos depois essa promessa de infância seria testada no fogo da guerra, onde tudo, minha fé, minha coragem, até minha própria vida, seria colocado em xeque. Era dezembro de 1941. Eu estava em casa terminando um turno simples no hospital quando a notícia correu pelas ruas como fogo e mato seco. Pearl Harbor havia sido atacado. Homens gritavam nos rádios das lojas, as pessoas se juntavam nas esquinas para ouvir cada boletim. O Japão tinha levado a guerra para o coração do Pacífico e a América estava em chamas. Eu me lembro de ver meu pai sentado em silêncio, o copo de bebida nas mãos tremendo levemente. Ele não precisava dizer nada. Nos olhos dele estava a lembrança do que ia ser chamado para lutar e também o medo de que agora seus filhos viveriam o mesmo destino. Ele havia visto o inferno na Primeira Guerra e sabia que mais tarde ou mais cedo todos nós seríamos sugados para dentro daquele redemoinho. Dentro de mim havia uma luta. Eu sabia que não poderia ficar parado. A minha pátria havia sido atacada, homens inocentes mortos, famílias devastadas. Como eu poderia simplesmente assistir de longe? Mas ao mesmo tempo a voz da minha consciência era clara. Eu não poderia lutar para matar. Eu poderia lutar para salvar. Como auxiliar médico, eu poderia estar no fronte, cuidando dos feridos, carregando homens em meio às balas, estancando sangue, devolvendo a vida a quem estava por um fio. Servir sem destruir. Obedecer ao meu chamado sem quebrar meus princípios. Lembro-me de que compartilhei minha decisão com Dorothy, minha fiancée. Estávamos sentados no banco da pequena igreja onde nos conhecemos, à luz do fim da tarde atravessando os vitrais coloridos. Eu disse que iria me alistar, mas que jamais tocaria em uma arma.
Ela ficou em silêncio por alguns segundos, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de confiança. Ela disse: Desmond, se esse é o caminho que Deus colocou diante de você, então vá. Eu vou estar te esperando. Essas palavras foram como um selo em minha alma. Eu não iria lutar como os outros homens, mas iria marchar ao lado deles. Eles empunhariam rifles, eu levaria apenas a Bíblia de minha mãe e a convicção de que salvar vidas era a minha verdadeira missão. Quando assinei os papéis do alistamento, senti o peso do olhar desconfiado do recrutador. Para ele, eu era apenas mais um religioso obstinado, um excêntrico. Mas dentro de mim havia uma certeza. Eu estava me oferecendo para o mesmo campo de batalha que tantos outros homens, com a única diferença de que nas minhas mãos não haveria arma, só fé. Antes de ir para a guerra, eu conheci o maior presente que Deus poderia me ter dado. Dorothy Shutt. Foi num hospital, quando levei sangue para doar depois de um acidente. Ela trabalhava como enfermeira voluntária. Eu me lembro do primeiro olhar, simples, doce, firme, como se ela fosse feita de luz. Eu, um rapaz tímido, filho de um marceneiro, fiquei sem jeito diante da força tranquila daquela moça. Começamos a conversar e logo percebi que ela entendia o meu coração como ninguém. Eu falava da fé, do sábado, da promessa que fiz de nunca levantar uma arma, e ela não ria, não me julgava. Pelo contrário, me olhava com admiração, como se a minha teimosia fosse, na verdade, coragem. Nossos encontros eram simples, caminhadas no campo, cultos na igreja, cartas escritas com frases curtas, mas cheias de esperança. Lembro da primeira vez que segurei sua mão na saída da igreja. Era pequena, macia, mas tinha uma firmeza que me transmitia paz. Eu pensei comigo, se um dia eu tiver que enfrentar o pior, é por ela que eu vou querer voltar. Quando pedi Dorothy em casamento, não foi com grandes gestos. Eu não tinha muito a oferecer. Não havia riquezas, não havia promessas de vida fácil. Só havia o meu amor, a minha fé e o meu compromisso de cuidar dela até o fim. E, para minha surpresa, isso foi suficiente. Seus olhos brilharam e ela aceitou. Mas logo depois veio o alistamento, e junto com ele o peso da despedida. Na noite anterior para minha partida, ficamos sentados na varanda da casa dela. O vento soprava suave e o silêncio era mais pesado do que qualquer palavra. Eu disse que não sabia o que me esperava do outro lado do oceano, mas que iria sem armas, apenas com Deus e o desejo de salvar vidas. Ela chorou em silêncio, apoiada a cabeça em meu ombro. Depois, com a voz baixa, me fez prometer que voltaria. Eu segurei suas mãos com força e disse: Dorothy, eu não sei como, mas eu vou voltar. Por você, por nós. No dia seguinte, ela me entregou uma pequena Bíblia, com meu nome engravado na primeira página. Eu a guardei no bolso interno do uniforme. Durante toda a guerra, em meio a explosões, tiros e gritos, essa Bíblia seria o único pedaço de casa que eu levaria comigo. Dorothy não somente foi o meu amor, foi minha âncora. O rosto dela era a lembrança que eu carregava sempre que a morte me rodeava. A promessa de voltar para ela se tornou minha razão para continuar respirando, mesmo quando tudo ao redor dizia que eu não sairia vivo. E eu ainda ouço a voz dela como se tivesse sido ontem, dizendo baixinho com lágrimas nos olhos: Desmond, não importa o que o mundo diga, eu sei que Deus vai te guardar. Volte para mim. Essa frase me acompanhou em cada passo. No fundo, era a certeza dela que me dava coragem quando a minha começava a falhar. Quando cheguei ao campo de treinamento, percebi logo de início que eu não era como os outros. Eles vinham determinados a se tornarem soldados de combate. Eu vinha determinado a ser um soldado de Deus. Alguém que carregaria a Bíblia e o estojo de primeiros socorros em vez de um rifle. A primeira marcha já foi um choque. O sargento gritava ordens como se cada palavra fosse um tiro. Homens ao meu lado suavam, ofegavam, mas com a arma firmemente apoiada no ombro. Eu caminhava sem rifle. Minha farda parecia incompleta. E isso não passou despercebido. Ei, recruta, perdeu sua arma! Alguém zombou atrás de mim. Não, ele é muito santo para segurar um fuzil, outro respondeu em tom de deboche. As risadas ecoaram
e pouco a pouco viraram despreza. Para eles, eu era um peso morto, um covarde escondido atrás da religião. Os dias seguintes foram ainda piores. Durante os treinos de tiro, eu me recusava a encostar no M1 Garand que me entregavam. Ficava de lado, assistindo com as mãos nos poços, enquanto todos disparavam. Isso enfurecia não só meus colegas, mas também os oficiais. O sargento, um homem duro como pedra, gritava na minha cara, o hálito de tabaco queimando minhas narinas. Doss, você é uma vergonha para esse uniforme. O que vai fazer quando os japoneses vierem? Jogar a Bíblia neles? Eu engoli seco, mas não respondia. Eu sabia que qualquer palavra só iria alimentar ainda mais ainda deles. A noite no alojamento era ainda pior. Houve vezes em que acordei com homens jogando minhas botas para fora da barraca. Em outra noite, um deles me deu um soco nas costelas enquanto eu dormia. As palavras deles cortavam mais do que a dor física. Você não é um de nós. Você vai nos matar com essa sua covardia. Mas o que eles não entendiam era que eu não recusava a guerra. Eu não recusava o risco. Eu só recusava a arma. Um dos meus colegas, com ódio nos olhos, disse uma vez: se a gente cair em combate e você não tiver uma arma, vamos todos morrer por sua causa. Naquele momento, meu coração queimou. Eu respirei fundo e respondi com a voz firme, mesmo que tremesse por dentro: se vocês caírem em combate, não vai ser a arma de vocês que vai salvá-los. Vai ser eu. Eles riram. Alguns me chamaram de louco, mas dentro de mim essa certeza crescia como uma chama. Eu sabia que um dia teria a chance de provar aquelas palavras. Os oficiais chegaram a abrir um processo para me expulsar do exército. Tentaram me declarar insubordinado, indigno de vestir o uniforme. Mas eu resisti. Não era apenas minha honra em jogo. Era minha fé. A promessa que fiz a Deus e a Dorothy. Eu não iria desistir. Quando finalmente fui aceito como médico de combate, mesmo contra a vontade de muitos, senti que estava um passo mais perto do meu verdadeiro chamado. Mas também sabia que a prova real ainda viria e que o ódio dos meus companheiros só seria quebrado no fogo da batalha. Os treinos já eram um campo de batalha para mim, mas nada me preparou para a guerra que se armou dentro dos próprios escritórios militares. A cada exercício que eu recusava tocar em uma arma, os relatórios se acumulavam. O sargento me chamava de insubordinado. Meus superiores me viam como uma ameaça à disciplina. Em pouco tempo, eu estava diante de uma corte marcial. Lembro do dia em que me chamaram ao escritório. As paredes eram frias, o ar pesado de fumaça de cigarro. O major colocou sobre a mesa um dossiê com meu nome em letras grandes. Ele folheou lentamente, como quem já sabia a sentença antes de começar. Doss, não podemos ter um soldado que se recusa a lutar. Você não pega armas, não segue ordens, desrespeita sua unidade. É melhor desistir agora e assinar sua dispensa com desonra. Eu olhei para aquele homem, senti o peso do uniforme sobre os meus ombros e pensei em Dorothy, em minha mãe, em tudo que me trouxe até ali. Então respirei fundo e disse com a voz firme, mesmo que o coração batesse como um tambor: Senhor, com todo respeito, eu não sou insubordinado. Eu estou aqui porque quero servir. Só não posso quebrar minha fé. Não vou carregar um rifle, mas vou carregar cada homem que precisar de mim. O silêncio pesou na sala. Ele me encarou incrédulo. Era como se minhas palavras não fizessem sentido. Um soldado que não queria matar, mas queria estar no fronte. Para eles eu era uma contradição viva. As semanas seguintes foram marcadas por humilhações formais. Meus colegas eram chamados para testemunhar contra mim. Alguns diziam que eu colocava todos em risco. Outros me chamavam abertamente de covarde diante dos oficiais. Havia dias em que eu me sentia sozinho contra todo o exército. Mas havia uma força maior dentro de mim. Cada vez que pensava em desistir, eu lembrava das palavras de Dorothy. Desmond, não importa o que o mundo diga. Eu sei que Deus vai te guardar. Volte para mim. Era como se a voz dela ecoasse dentro daquelas paredes hostis, impedindo-me de ceder. No final, não conseguiram me expulsar do exército. A lei estava do meu lado. Eu tinha o direito de servir como objetor de consciência.
Mas Vitória teve gosto amargo. Embora tivesse ganho o direito de permanecer no exército, eu ainda era visto como uma peça quebrada, um estorvo. Quando deixei aquela sala, alguns soldados me olharam com desdém, como quem vê um homem que escapou da vergonha apenas por um detalhe burocrático. Mas eu sabia a verdade. Eu não estava ali por mim. Eu estava ali porque acreditava que Deus me colocou naquela farda, sem arma, para um propósito maior. E no fundo, eu sabia que um dia, todos aqueles olhares de desprezo seriam substituídos pelo reconhecimento. Só não imaginava o preço que eu teria que pagar para isso acontecer. O dia da partida chegou mais rápido do que eu esperava. A estação de trem estava lotada de famílias. Mães choravam agarradas aos filhos. Esposas se despediam em abraços que pareciam não querer soltar. Eu e Dorothy estávamos ali, parados lado a lado, como se o tempo tivesse desacelerado só para nós. Ela ajeitou o colarinho do meu uniforme com as mãos trêmulas. Eu conseguia ver nos olhos dela a mistura de orgulho e medo. Naquele momento, não havia discursos patrióticos nem hinos militares que pudessem suavizar o peso da despedida. Era só eu e ela, tentando gravar cada detalhe do outro como se fosse a última vez. Lembre-se da promessa, ela disse, com a voz embargada. Eu lembro, respondi, segurando o seu rosto entre as mãos. Eu vou voltar, por você. O apito do trem cortou o ar como um golpe. Eu a beijei, e por um instante, todo o barulho, todo o caos desapareceu. Só havia nós dois. Depois, foi levado pelo fluxo dos soldados embarcando, enquanto ela ficava para trás, cada vez menor, até virar apenas um ponto na plataforma. No navio que nos levava ao Pacífico, o clima era de nervosismo contido. Homens riam alto para disfarçar o medo. Cartas eram escritas às pressas, alguns rezavam em silêncio. Eu passava os olhos por aquele mar de rostos jovens e pensava, quantos desses voltarão para casa? A travessia foi longa, o balanço constante do navio, o cheiro de óleo e ferrugem, a imensidão infinita do oceano. Eu aproveitava cada minuto para treinar os procedimentos médicos, aplicar torniquetes, enfaixar feridas, carregar macas improvisadas. Se eu não podia matar, precisava ao menos estar preparado para salvar rápido, antes que o sangue de alguém fosse maior do que a minha fé. Quando finalmente aviscamos Okinawa, o mar estava cinzento e o céu pesado. O silêncio foi substituído pelo rugido distante da artilharia. O chão tremia mesmo a quilômetros de distância. Era como se a própria ilha nos avisasse. Aqui não há lugar para esperança. Mas, enquanto descia a rampa do navio, com a Bíblia de Dorothy no bolso e o kit médico preso ao corpo, eu repetia em pensamento: Senhor, se me trouxe até aqui, é porque ainda há vidas para salvar. Eu não sabia, mas estava prestes a enfrentar o maior teste da minha existência, o penhasco que separaria os homens comuns de uma noite eterna gravada na história. Subimos o penhasco como formigas em direção a uma colmeia enfurecida. As cordas improvisadas balançavam sob nossos pés e cada metro parecia mais próximo da morte. No topo, nos aguardava o inferno. Assim que as primeiras botas tocaram o chão da escarpa, a terra explodiu em fogo. Metralhadoras japonesas abriram caminho entre nós, varrendo fileiras inteiras de homens. Os gritos se misturavam ao estrondo dos morteiros e a lama se tingia de vermelho. Avançávamos aos trancos, rastejando entre crateras, atirando contra sombras que surgiam e desapareciam nas cavernas e trincheiras camufladas. Eles eram rápidos, silenciosos, quase invisíveis, surgindo do nada com granadas e baionetas. Eu vi homens sendo dilacerados a poucos passos de mim, vi colegas desaparecerem em fumaça e estilhaços. Enquanto os outros atiravam, eu corria de corpo em corpo. Caía de joelhos ao lado dos feridos, pressionava bandagens improvisadas, arrastava homens pelo colarinho até pontos de abrigo. Cada segundo era uma escolha entre salvar ou ser atingido. Em certo momento, corri até um soldado que havia levado um tiro na perna. A bala atravessou o osso e ele gritava de dor.
Enquanto o levantava, um japonês surgiu de uma trincheira com a baioneta em riste. Meus olhos encontraram os dele por um instante. Antes que me alcançasse, outro soldado americano disparou, derrubando no ato. Eu não carregava arma, mas aprendi que Deus sempre colocava alguém ao meu lado, nos segundos em que a morte quase me tocava. Avançamos lentamente, metro a metro, até conseguirmos expulsá-los das primeiras posições. O ar estava pesado, o chão coberto de corpos, mas aos poucos o fogo inimigo começou a rarear. O barulho ensurdecedor foi transformando-se em silêncio quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. Foi nesse momento que o resgate começou de verdade. Com a ajuda de outros médicos e companheiros, arrastamos dezenas de homens de volta até a beira do penhasco, onde cordas e macas improvisadas os desciam para a base. Eu não sentia minhas pernas, mas continuava. Cada ferido retirado era uma vitória. Cada vida salva, um lampejo de luz em meio à escuridão. Quando o sol começou a baixar, uma estranha calmaria pairou sobre o campo. Por um instante, acreditamos que havíamos vencido, que a escarpa finalmente estava sob nosso controle. Homens respiravam aliviados, alguns até riam, nervosos, aliviando a tensão. Mas no fundo, eu sabia. Aquele silêncio era apenas o prelúdio de algo muito pior. A calmaria durou pouco. Quando a noite começou a cair sobre Okinawa, os japoneses emergiram de túneis e cavernas como sombras vivas. Vieram com fúria, aos gritos, lançando granadas, disparando rajadas de metralhadora, retomando cada palmo de terra que havíamos conquistado com sangue. De repente, o campo voltou a explodir em caos. Vi colegas caindo à minha volta, vi posições serem engolidas por explosões. O céu se iluminava em clarões laranjas, como se a própria ilha estivesse em chamas. A ordem ecoou entre os oficiais. Recuar! Recuar! Todo mundo para baixo! Foi uma debandada. Homens largavam suas armas, arrastavam feridos como podiam, outros simplesmente corriam em desespero até as cordas. O comando pediu fogo de artilharia para cobrir a retirada. E o que se seguiu foi um inferno de aço. Nossos próprios canhões lançavam projéteis sobre o topo do penhasco, tentando varrer os japoneses e abrir uma brecha para a fuga. O chão tremia sob meus pés. O ar ardia em pólvora, pedras e estilhaços voavam em todas as direções. Eu corri até a beira, vi homens descendo às pressas, cordas balançando no escuro. Meu corpo dizia para seguir. O instinto gritava para sobreviver. Mas minhas pernas travaram. Fiquei parado, sozinho em meio ao bombardeio. O barulho era ensurdecedor, como se o próprio céu tivesse desabado sobre mim. E no meio daquele caos, me ajoelhei na lama, tremendo, e perguntei em silêncio: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não consigo ouvir, eu não consigo entender. Por alguns segundos, houve apenas silêncio dentro de mim. O eco distante das explosões se misturando ao vazio. Eu pensei que talvez tivesse chegado o meu fim. Talvez minha missão tivesse acabado ali, soterrada sob fogo e ferro. E então eu ouvi um gemido fraco, vindo da escuridão. Não era a voz de inimigo. Era um dos meus, um soldado americano, ferido, perdido, pedindo ajuda. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Era como se Deus tivesse respondido não com palavras, mas com aquele som, um pedido humano, desesperado, que só eu podia atender. Levantei-me devagar, peguei meu kit médico, respirei fundo e disse a mim mesmo: não vou embora, não enquanto houver alguém me chamando. Foi nesse instante que a minha guerra começou de verdade. Avancei na escuridão, guiado apenas pelo som dos gêmidos. A fumaça ainda estava cobrindo o campo e cada passo era um risco. Uma mina escondida, uma rajada de metralhadora, um inimigo à espreita. Mas eu não podia parar. Encontrei o primeiro soldado caído, o rosto pálido, as mãos tremendo de dor. Ele agarrou meu braço como se fosse a última tábua de salvação no meio do oceano. Não me deixe aqui, por favor. Abaixei a cabeça, respirei fundo e disse a ele o que eu mesmo precisava acreditar: você não vai ficar. Eu vou te levar.
Fiz um torniquete improvisado com minha faixa, levantei-o sobre os ombros e comecei a arrastá-lo. Cada metro parecia uma eternidade. As balas uniam no ar, explodiam granadas a poucos passos e ainda assim eu avançava. Chegando à beira do penhasco, improvisei uma maca com cordas, amarrei o corpo dele e comecei a descer. A corda queimava minhas mãos, os músculos ardiam, mas quando vi seus pés tocando o chão seguro lá embaixo, um alívio indescritível me invadiu. Caí de joelhos, exausto, e murmurei: só mais um, Senhor. Me ajude a salvar só mais um. E voltei. Na escuridão, cada gêmido era um chamado divino. Eu rastejava na lama, ignorando o medo, ignorando a dor. Arrastava homens sem consciência, carregava outros nas costas, alguns mais pesados que eu. Cada vida era um milagre conquistado contra todas as probabilidades. Os japoneses ainda patrulhavam o campo. Eu via as lanternas deles cortando a noite, ouvia os gritos em sua língua, sentia o perigo a cada esquina de trincheira. Houve momentos em que me escondia sob cadáveres para não ser visto, prendendo a respiração enquanto o inimigo passava a poucos metros. Quando a ameaça ia embora, eu emergia novamente, voltava a ouvir e procurar mais um. Horas se passaram, embora para mim parecessem dias. O corpo clamava por descanso, as mãos estavam em carne viva, mas a oração me empurrava de volta. Só mais um, Senhor, só mais um. Homem após homem, eu descia-os pela corda, um por um. Alguns choravam de dor, outros apenas me olhavam em silêncio com a gratidão estampada nos olhos. E a cada resgate concluído, eu repetia a mesma frase como um mantra que sustentava a minha alma. Naquela noite, sem disparar um único tiro, eu havia travado a batalha mais difícil da minha vida. Quando o dia finalmente clareou, eu já mal conseguia ficar de pé. Meus braços tremiam, minhas pernas falhavam, mas meus olhos ainda procuravam na fumaça se havia mais alguém para salvar. O próprio capitão, aquele que tantas vezes questionou minha presença no batalhão, me chamou de lado. O rosto dele estava coberto de fuligem e cansaço, mas os olhos brilhavam de algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Dawes, nós não conseguimos segurar a posição ontem, mas amanhã vamos tentar de novo. E não vamos subir sem você. Fiquei sem palavras. Eles, os mesmos que me expulsavam das orações, que jogavam minhas botas fora, agora se recusavam a lutar sem a minha presença. Naquele instante, percebi que a fé que me sustentava havia feito mais do que me manter vivo. Havia conquistado o coração daqueles homens. Eu não precisava mais me justificar. Não precisava mais falar de minha fé ou do mandamento que seguia. Eles tinham visto com os próprios olhos o que significava acreditar até o fim. Meses depois, quando a guerra já havia terminado, recebi a notícia de que seria condecorado com a Medalha de Honra do Congresso. Eu, o soldado que nunca tocou em uma arma. Quando o presidente Harry Truman colocou a medalha em minhas mãos, ele disse: Dawes, eu estou orgulhoso de você. Você realmente merece isso. Nunca vi um homem com tanta coragem. Naquele momento, pensei em todos os que não voltaram. Pensei nos gêmidos na escuridão, nas cordas queimando minhas mãos, nos olhares de gratidão dos homens que eu desci do penhasco. E pensei em Dorothy, que esperava por mim, e em minha mãe, que um dia me mostrou as palavras escritas em pedra: não matarás. A guerra me levou muito, mas também me ensinou que coragem não é atirar. Coragem é se levantar em meio ao inferno e dizer: só mais um, Senhor, só mais um. Hoje, olhando para trás, ainda me pergunto como consegui atravessar aquela noite em Okinawa. Eu não era o mais forte, não era o mais rápido, nem sequer carregava uma arma para me defender. Mas talvez tenha sido exatamente por isso que Deus me usou, porque eu não tinha nada além da fé. Enquanto outros procuravam tirar vidas para sobreviver, eu só queria preservar. Cada homem que desci por aquelas cordas foi uma resposta à minha oração. Não foram 75 resgates, foram 75 milagres. Aqueles que um dia me chamavam de covardes, no fim se recusaram a subir ao penhasco sem mim. Não porque eu tivesse poder, mas porque eles viram com os próprios olhos que a coragem verdadeira não nasce do ódio, mas sim do amor. Receber a medalha de honra foi uma honra imensa, mas o que realmente carrego comigo não é o metal frio pendurado no peito. É o calor daquelas mãos que agarrei, é o som daquelas vozes que chamaram por mim na noite.
é a memória de cada vida que Deus me permitiu salvar. E se algum dia alguém me perguntar como um homem pode enfrentar o inferno sem disparar um único tiro, eu só tenho uma resposta: só mais um, Senhor, só mais um.